Bem-vindo ao Codando com Humor. Vamos iniciar o nosso curso criando um projeto do zero. Nesse projeto, nós vamos implementar várias funcionalidades, todas elas em Vue Code. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é Xcode, Create a New Project, iOS, App. Vamos dar no Next. Vamos colocar aqui o nome do nosso produto, que vai ser o nome do aplicativo. O time é o time que você tem registrado na Apple. Organization Identifier normalmente é o seu site, né? O seu domínio, tá? Vamos usar o interface do tipo Storyboard. A linguagem vai ser Swift. Não vamos usar Core Data e vamos incluir testes. Vamos dar no Next. Ele vai pedir para a gente aqui um local onde a gente vai salvar, tá? Nós vamos salvar aqui dentro de uma pasta que eu tenho cursos. Vamos dar um Create. Ele vai criar aqui uma pasta meu gastos. E aqui dentro nós vamos ter o nosso código inicial. Nesse código inicial, eu vou aumentar aqui para ficar fácil para todo mundo ver. Nós temos aqui um padrão que o Xcode cria os seus arquivos, tá? Nós temos uma pasta para teste, uma pasta para teste de UI e uma pasta com os arquivos do projeto básicos, né? Nesse arquivo do projeto nós temos aqui o App Delegate, o Scene Delegate, o View Controller, o Main, que é o nosso Storyboard. Para quem não conhece Storyboard, é um local onde você pode arrastar componentes aqui para dentro e criar sua tela arrastando componentes. Vamos clicar aqui no maisinho, por exemplo, ó, ele vai criar aqui, ó, os componentes que tem, tá? Por exemplo, um label, um button. Eu só clico nele e arrasto para cá. Pronto, eu tenho um componente na tela. Eu tenho uma view, eu tenho uma view controller, né? Então, dessa forma aqui é uma maneira que você tem de programar. Mas o que tem de ruim nessa forma de programar? Eu particularmente não gosto. A grande maioria das empresas hoje não utiliza mais isso aqui, porque isso é uma dor de cabeça. Isso se você for colocando muita view aqui para dentro, e os aplicativos hoje em dia não são pequenos, são grandes, ele vai te incomodar muito. Por quê? Isso aqui nada mais é do que um monte de código, tá? Eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Um monte de código criado pela própria Apple, né? Que transforma, que traduz, na verdade, tudo aquilo que você tem lá nesses códigos aqui, ó. Só que assim, ao abrir o Storyboard, tá? Ao abrir o Storyboard e você olhar a tela, mexer aqui, ele automaticamente já começa a mudar os arquivos lá dentro para guardar a última posição, para guardar no cara que você clicou. Tudo ele guarda ali dentro daquele arquivo. E isso com um trabalho em equipe é um problema, porque às vezes você só vem aqui dar uma olhadinha para ver como é que a tela está desenhada para fazer alguma coisa no código. E acaba dando conflito na hora de mergear. Então isso aí é uma dor de cabeça muito grande. Eu particularmente não gosto, tá? Então, nessa aula que a gente vai fazer, a gente vai aprender a remover esse storyboard daqui. Tirar ele fora. Nós não vamos usar storyboard, a gente vai utilizar Vue Code. Ou seja, vamos construir essa tela com esse label, com essa cor, com esse fundo, com esse texto que está aqui dentro, tudo na mão. O objetivo aqui é ensinar vocês a criarem telas com Vue Code, né? E aí nós vamos criar um aplicativo inteiro dessa forma. Uma das vantagens de você ter Vue Code é que você tem controle sobre tudo, né? Você faz tudo, você aprende tudo que tem que aprender sobre cada componente. Aqui no arrastar e colocar o campo aqui, por exemplo, você não sabe que
O Storyboard instanciou esse componente, colocou essa cor, colocou esse texto, definiu essa fonte. Lá você vai ter que fazer isso, tá? Então, um dos motivos de você remover o Storyboard é para você não ter ele aqui dentro, não ocupar espaço, porque ele não serve para nada para nós do estilo que a gente vai fazer. Então a gente vai deletar esse Storyboard, vamos remover ele. Vem uma View Controller junto, que é ligada ao nosso Storyboard. A gente vai deixá-la aqui por enquanto porque a gente vai usar para fazer um testezinho. Vem aqui a nossa Launch, que é a tela que é a primeira que é apresentada para o aplicativo quando ele é aberto, né? Esse aqui a gente vai deixar porque a função dele é só mostrar uma imagenzinha, tá? Um texto inicial, e a gente vai colocar aqui uma imagem. Vamos colocar aqui um Image View. E aí nesse Image View a gente já vai definir as constraints dele, tá? Que é o que as pessoas chamam de auto layout, fazem um away em cima disso, tá? Mas está aqui, ó. Eu vou dizer que a posição inicial no topo dela vai ser 0, que a posição da esquerda vai ser 0, que a posição da direita vai ser 0 e que a posição embaixo dela vai ser 0. Ou seja, eu vou preencher a minha tela toda, né, com a minha imagem. Adicionei, tá aqui a minha imagem, ele já colocou. Aí não importa em que iPhone que eu vou utilizar, tá? Se eu utilizar aqui no iPhone 4S, por exemplo, ó, ele vai preencher a tela toda. Se eu utilizar aqui no iPhone 13 Pro Max, ele vai utilizar a tela inteira, porque eu ancorei, eu coloquei a imagem no topo, na esquerda, na direita e embaixo com a posição 0 da minha tela, tá? Vamos voltar aqui para o nosso 11 que a gente estava. Deixar aqui no SE mesmo, não faz mal. Eu costumo desenvolver o meu aplicativo sempre no menor iPhone. Por que eu faço isso? Porque quando eu crio a tela, se eu criar no menor, eu vou fazer com que caiba tudo na tela. Se eu criar pelo maior, quando alguém for rodar no menor, não vai caber as coisas na tela. Tá? E isso vai fazer com que o meu aplicativo não funcione para quem tem um celular menor. Joia. Agora aqui a gente vai pegar no nosso Assets, que o nosso Assets é onde a gente guarda o ícone do aplicativo que a gente não tem ainda, as cores, as imagens, a gente pode colocar. Podemos organizar isso de várias formas, mas por enquanto vai ter só um asset e dentro dele eu vou adicionar uma imagem, ó, um image set. Essa minha imagem eu vou chamar aqui de Launch. E eu vou colocar aqui dentro uma imagem que eu tenho, deixa eu só achá-la aqui no meu computador. Eu vou arrastar ela aqui para dentro, aqui nesse cara. Eu vou dizer aqui para minha, vou abrir aqui as propriedades e eu vou dizer que ela vai ser universal, né? Vai rodar tanto iPhone e iPad. Depois a gente trata mais isso e a aparência dela, se ela vai estar em todos ou no Dark ou no Light, no Dark, tá? Não vou mexer nisso porque isso vai ficar um padrão, tá? O que mais que a gente pode mexer nela aqui agora? Eu vou dizer que a escala dela é uma single scale, que daí ele pega essa imagem e coloca em qualquer tipo de iPhone. No iPhone nós temos o sistema de a imagem no tamanho pequeno para os iPhones pequenos, médio e grande, que é a imagem com seu nome normal, @2x e @3x. Se você tiver uma imagem grande para o @3x e disser que ela vai ser single scale, ele vai fazer com que essa mesma imagem sirva para os três, tá? E fica legalzinho. Beleza? Vamos dar aqui ó, no nosso launch de novo, vamos clicar aqui na imagem
E vamos vir aqui no Image e colocar a imagem que nós colocamos lá. Pronto. Na imagem, é legal sempre a gente se atentar aqui ao aspecto, tá? Nós temos aqui o Scale to Fit, nós temos o Aspect Fit e nós temos o Aspect Fill. Tá vendo que no pequeno nada está mudando? Então nós vamos vir aqui no iPhone e vamos colocar no 13. Agora aqui a gente vai brincar só para vocês terem uma ideia, tá? Então se eu pegar aqui o Scale to Fill, ele coloca lá certinho, tá? Pode ver que ela não está esticada. Aspect Fit, ó, deu uma comprimidinha nela. Tá vendo que ele está fazendo a proporção, tá ficando um espaço em branco em cima e um espaço em branco embaixo, ó. O Aspect Fill dá aquela esticadinha nela para que ela caiba tudo, tá? Aí a gente tem Center, que daí ele centraliza de acordo com o tamanho, pode ver que daí, como a minha imagem é muito grande, não fica legal. Top, ele vai colocar só o topo da imagem, e aí a gente pode ir brincando como quiser aqui. Mas assim, ó, os mais utilizados aqui seriam o Scale to Fill, que seria o que ele pega a imagem, desculpa, proporcionalmente e coloca dentro do espaço que você tem, tá? Se a imagem é maior do que o teu espaço, cara, vai ficar legal. Se ela for menor, fica meio estranho. O que vai acontecer agora? A gente vai rodar o aplicativo. Você vai ver que quando abrir o aplicativo, vai mostrar essa imagem, só que vai dar um erro antes, tá? E vamos deixar aqui esse simulador aberto, ó. Nossa imagenzinha bonitinha. Só que quando ele for abrir agora o Storyboard, não vai ter Storyboard. Tá? E ó, ele crashou meu app. Por que ele crashou meu app? É legal manjar um pouquinho de inglês, tá? Quanto mais inglês você souber, melhor. O que ele está dizendo aqui, ó, é que ele não encontrou o Storyboard com o nome main. Por quê? Porque a gente removeu. Eu apaguei ele. Então nós temos que fazer alguns detalhezinhos. A gente tem que vir aqui no projeto, na aba General, e temos que tirar aqui o Main Interface, apagar o main, porque ele não existe mais. E existe um arquivo chamado InfoPlist. Nesse InfoPlist, você coloca muitas das configurações do projeto, tá? Então, por exemplo, aqui está dizendo que eu tenho Storyboard e que o nome dele é main. Eu também vou remover essa configuração, porque eu removendo ela, ele não vai mais procurar por isso, tá? Removi, vou dar um stop aqui para ele parar e eu vou rodar de novo. Observa que ele não crashou mais, ele não reclamou, pode ver que no nosso log aqui não tem mais nada, só que a tela ficou preta. Por que a tela ficou preta? Porque ele não sabe o que ele tem que fazer depois disso, né? Ele não faz ideia do que tem que ser feito. Por quê? Porque antes o aplicativo sabia o que tinha que ser feito, porque ele fazia uma abertura pré-programada. Quando você cria o projeto, já vinha isso pré-programado para cá, tá? Então agora nós temos que fazer o seguinte, nós temos que dizer para o nosso aplicativo o que ele tem que fazer. Isso antigamente, antes do SceneDelegate, era feito no AppDelegate. Hoje nós temos que fazer isso no SceneDelegate, tá? Ele inclusive fala aqui, ó, que o método YWindows, né? Tem o Windows Scene. Se você usar Storyboard, não precisa se preocupar. Se você não usar Storyboard, você tem que se preocupar. Então vamos criar aqui uma variável WinScene e vamos aqui implementar agora a nossa variável window, que antes era implementada pelo nosso storyboard, tá? Vamos implementar ela de acordo com a variável que nós criamos, que é o Windows Scene. Nós temos que dizer para ela, aqui nós vamos usar um optional, make key and visible, senão ele não mostra, tá? Nós vamos implementar também o navigation,
Controller. Quem é o Navigation Controller? É o cara que controla toda a navegação do aplicativo. Quando você vai para uma tela, quando você fecha uma tela, tudo isso é controlado pelo Navigation. Quando tinha o Storyboard, quem controlava isso era o Storyboard. Tá? Agora não é mais, agora somos nós. Nós vamos dizer para o Windows que o root, ou seja, a sua principal e primeira tela, né, view, é o nosso Navigation, tá? E nós vamos implementar aqui uma View Controller, tá? Essa View Controller é quem? A View Controller que veio junto quando nós criamos o projeto. E nós vamos dizer, né, para nossa navegação, que eu quero que ela mostre isso para mim. Mostra essa minha View Controller, tá? Pode animar, não tem problema. Ok. Então, para criarmos a nossa inicialização, é assim que nós vamos fazer. Nós vamos implementar o Windows. Nós vamos dizer que ela vai ser visível. Por que eu tenho um optional aqui? Porque quando foi implementada a variável e quando eu criei o projeto, ele implementa ela sozinha para mim, ele cria ela como um opcional, tá? Vou implementar um Navigation Controller, né, um controle de navegação. Vou dizer para minha window que a minha primeira tela é essa controle de navegação. E eu vou implementar uma controller e vou dizer para minha navegação apresentar essa minha controller. O que eu tenho implementado nessa minha controller? Nada. Pode ver que ela está em branco. Se eu rodar de novo agora, a tela vai continuar preta. E eu vou mostrar para vocês que isso é verdade. Vamos rodar de novo e a tela continua preta. Por quê? Porque eu não fiz nada. Lembra que eu disse que o Storyboard fazia muita coisa pra gente? Pois então, uma das coisas que ela faz é dizer que a janela dela, que a view dela, tem uma cor branca. Eu vou botar vermelho aqui, só pra gente brincar aqui de cores, tá? Ela tem uma cor vermelha. Vamos rodar. Pronto. Agora nós estamos aqui. Ah, não estamos. Estamos sim. Vou mudar para yellow. Vou rodar de novo. Pronto. Dessa forma, nós preparamos o nosso projeto para inicializar sem ter que ter uma storyboard dentro dele, tá? Nós é quem vamos controlar tudo, sem preocupação nenhuma. Esse vídeo a gente vai parar por aqui. No próximo, eu vou criar uma estruturazinha básica e vou inicializar o nosso coordinator, para que a gente possa implementar a nossa primeira tela. Porque quem vai controlar a nossa navegação vai ser um coordinator. Nosso projeto vai ser MVVMC, Model View Model Controller, Coordinator, tá? E essa técnica exige alguns detalhezinhos que eu vou mostrar todos para vocês poderem dizer, não, realmente eu sei criar um projeto e programar MVVMC, tá bom? Muito obrigado pela paciência e pela preferência e até o próximo vídeo.